Na tarde passada, você conferiu comigo, eu trouxe aqui no Alterosa Alerta, estava na rua e trouxe aqui para você a história de um triplo homicídio seguido da morte de um policial que se matou lá em Santa Luzia. Uma história triste que a gente não gostaria de trazer, mas que nós trouxemos aqui com vários detalhes. Pois é, eu estive agora cedo no velório dessas 3 mulheres que foram mortas, mãe e 2 filhas. Os corpos já foram enterrados agora no final da manhã em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A motivação do crime, gente, desse triplo homicídio seguido da morte, do suicídio do policial, foi vingança, de acordo com as apurações iniciais da polícia. Eu trago os detalhes para você do velório e também dos desdobramentos aqui na tela do Alerta. No velório de mãe e filhas, desespero da única integrante que sobrou da família. Ana Carolina era a filha mais velha de Luciana Carolina Petronilho. Amigos e parentes das vítimas estão revoltados com o crime cometido por um policial civil. A família está indignada, né, pela forma como ele foi liberado. A gente não sabe o que aconteceu. O que a gente pede é cobrança da justiça, né, porque é um caso que é lamentável, muito lamentável. Luciana, de 40 anos, Natália, de 18 e Vitória, de 15, foram mortas a tiros na sacada da casa onde moravam em Santa Luzia. O policial Paulo José de Oliveira invadiu o local de madrugada armado. O crime seria uma vingança. Paulo havia recebido a notícia de que foi condenado a 31 anos de prisão pelo crime de estupro contra as 2 filhas mais jovens de Luciana. Paulo estava preso desde julho de 2017 aqui na Casa de Custódia da Polícia Civil. Ainda não se sabe como ele teve acesso à rua, já que o local é vigiado por agentes e tem câmeras de segurança do lado de fora e também nos fundos. Há uma suspeita de que ele tenha saído daqui e ido direto para a casa dele, que também ficava em Santa Luzia. Lá ele pegou, além de uma arma, 2 facas e um alicate que foram encontrados no corpo do policial depois que a perícia fez os exames. Agora, as perguntas são muitas e faltam respostas. Como ele conseguiu escapar da casa com vigilância? Será que não há contagem de presos? Ninguém deu falta dele? A Corregedoria diz que vai investigar se houve facilitação na fuga. A Casa de Custódia foi criada para receber policiais que respondem a processos na Justiça. Segundo a Polícia Civil, essa foi a primeira fuga em 11 anos. Aqui também estão presos que ficaram conhecidos pela atrocidade de alguns crimes, entre eles Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, condenado pelo envolvimento na morte de Elisa Samúdio, e o ex-delegado Geraldo Toledo, acusado de matar a ex-namorada, na época com 17 anos. Este advogado diz que o local está superlotado e não cumpre mais a função que deveria. A casa ela tem uma previsão de 42 vagas, né? E hoje ela está com uma superlotação que ultrapassa 100 acautelados lá, algo em torno de 113. Nós não temos elementos para afirmar em que circunstâncias o fato ocorreu. Certo é que isso vai ser objeto de investigação, acredito que tanto pela Corregedoria de Polícia Civil quanto pela Corregedoria da SEDES, né, que cuida da segurança penitenciária no Estado. Olha, são 2 situações. Eu estive ontem, como eu acabei de dizer aqui, você acompanhou com a gente ontem, no local do crime, as pessoas muito abaladas, revoltadas com a situação que aconteceu naquele local. E a situação da Casa de Custódia, de onde esse policial fugiu? Nós trouxemos a informação de que ele estava preso desde 2017, quando então foi descoberto o crime de estupro. Ele era investigado, houve um mandado de prisão preventiva contra ele, portanto ele estava preso aguardando o julgamento. A informação que a gente teve é de que a sentença saiu então na semana passada. Ele recebeu essa informação do advogado na segunda-feira, provavelmente, de acordo com informações de fontes da TV Alterosa.
E após receber essa informação de que a condenação seria em torno de 31 anos, esse homem então desequilibrado ou mais desequilibrado, porque quem comete estupro para mim já é desequilibrado, mas mais desequilibrado, ele então resolve fugir da casa de custódia e dar cabo da própria vida, além de matar 3 mulheres inocentes. Agora, eu te pergunto, como ele fugiu de lá? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Essa foi a pergunta que eu mais escutei no velório. Esse foi o apelo da família e dos parentes. Nos ajudem a descobrir o que aconteceu. Nos ajudem a descobrir por que um homem que estava condenado e saiu, de repente, saiu após a condenação. Nós mostramos aí, você viu, a muros altos, a câmeras de segurança. Nós estivemos, inclusive, nos fundos lá da casa de custódia, já que a suspeita é que ele tenha fugido pelos fundos, e conversamos com moradores que não viram nada, que escutaram algum barulho, mas não viram nada. Você vê aí a imagem dos fundos, a moradores, ninguém viu nada. Então, algo de muito estranho aconteceu na casa de custódia para que esse homem perigoso voltasse às ruas e cometesse esse triplo homicídio, acontecesse essa tragédia. Agora, o segundo ponto que eu quero trazer. A casa de custódia foi criada para que esses policiais envolvidos em situações de crime fossem preservados de situações que ameaçassem a vida deles. Hoje a gente sabe, os presos condenados, ou muitos dos presos policiais condenados, eles são levados para penitenciárias e ficam naquilo que nós chamamos de presos do seguro. Há alas que são reservadas a esses policiais, agentes de segurança envolvidos em situações de crime e que já foram condenados. Essa é a informação que a gente tem. Porém, causa-me espanto que nós tenhamos um Marcos Aparecido dos Santos, que é condenado aí na casa de custódia, o Geraldo Toledo, que é condenado. O que me foi dito é que ainda há recursos e que por isso eles estão na casa de custódia. Ok, há recursos e nós entendemos que o policial também tem que ter a vida preservada, mesmo que tenha cometido um crime, que ele tenha que cumprir a sua pena, mas tem que ter segurança. Foi a primeira fuga, de acordo com informações da Polícia Civil. A primeira fuga em 11 anos. Não deveria ter nenhuma. Não deveria ter nenhuma. Se fosse uma fuga sem morte, nós poderíamos até aliviar. Mas foi uma fuga que gerou um triplo homicídio. E ele ainda acabou dando cabo da sua vida. O que quer dizer? Nem vai pagar pelo que ele fez. Pelo menos não nessa vida. Então a gente pede aqui o que a Corregedoria e a Polícia Civil prometem: a apuração dos fatos. Que se houve facilitação, sejam punidos aqueles que facilitaram. E se não houve, que essa casa, então, seja reformada, porque deve ter um buraco enorme numa parede que ninguém viu, para que esse homem fugisse sem que a vigilância capturasse pelo menos imagens dele. A Corregedoria está apurando. Informações que eu tenho: esse policial ocupava uma das celas coletivas da casa do policial civil, porque lá há celas individuais e coletivas. Então, os presos dessa cela poderão prestar as informações necessárias, não é mesmo? A gente aguarda e a família também aguarda respostas para essa tragédia.